Bom dia, meus amores. Vamos a mais uma aula de português. E hoje nós iremos trabalhar em nosso livro didático, como vocês estão vendo aí a imagem, um poema. Então, antes da leitura desse poema, tia Cícera vai pontuar algumas coisas que caracterizam esse gênero poema. Primeiro, um poema, ele é organizado com versos e estrofes. Tia Cícero, o que é verso? O verso é cada linha do poema. E o que é estrofes? É o conjunto de versos. Por exemplo, nesse poema aqui, Guaraná com Canudinho, as estrofes elas são organizadas com 2 versos. Agora, tem poemas que é organizado com 4 versos, com 6 versos, dependendo como o autor quis organizar. Certo? Então, verso, cada linha, estrofe, o conjunto de versos. Tá certo? Depois tem uma questão que vai pedir quantos versos tem esse poema e quantas estrofes tem esse poema. Certo? Então, vamos lá. Outra coisa que a gente observa no poema é que ele brinca muito com as palavras para formar pares de palavras que rimam. Quando é que um par de palavras elas vão rimar? Quando a gente fala 2 palavras que ela tem o som final igual, certo? Por exemplo, uma vaca entrou no bar e pediu um guaraná. Então, bar e guaraná são palavras que rimam. Então, a presença de rimas e palavras que rimam é uma característica do gênero poema. Outra coisa também é a linguagem. É uma linguagem usada informal. O que é uma linguagem informal? É a linguagem que o autor quer usar de forma espontânea, de forma livre, como ele quer se posicionar naquele poema, certo? E agora vamos à leitura do poema. Ele é muito engraçado. Eles vão ter como personagem principal 2 animais, uma vaca e um gafanhoto. Uma vaca muito brava que chega no bar querendo ser a tal e botando obstáculo, querendo comprar briga. Vejam só. Guaraná com canudinho. Uma vaca entrou no bar e pediu um guaraná. O garçom, um gafanhoto, tinha cara de biscoito. Olhou de trás do balcão, pensando na confusão. Fala a vaca decidida, pronta para comprar briga. E que seja geladinho para eu beber de canudinho. Na gravata borboleta, gafanhoto fez careta. Responde, vaca sem grana, se quiser vá comer grama. Ah, é? Munge a vaca matreira. Quem dá leite a vida inteira? Dou leite e queijo coalhada. Reclamo e ninguém me paga. Da gravata à borboleta, sai voando satisfeita. Gafanhoto leva um susto, acreditando a muito custo. E serve bem geladinho, guaraná com canudinho. E agora nós vamos às questões que iremos trabalhar a partir da compreensão desse texto. Na página 201, nós só vamos trabalhar 2 questões. A questãozinha 3 e a questãozinha 5, certo? Na questão 3 diz o seguinte: no início do poema aparecem 2 animais que se comportam como se fossem pessoas. Quais são esses animais? Tia Cícera já falou aqui, ó. Nesse poema só aparecem 2 animais e é como se fossem pessoas, né? Um como garçom e o outro como cliente que chega lá, né? Quem? O gafanhoto, o garçom e a vaca que chega muito valente, né? Nesse bar. Então, você vai escrever vaca e gafanhoto na terceira questão. E a quinta questão foi o que tia Cícera acabou de explicar sobre a estrutura de um poema. Diz assim: faça um X na imagem que o texto parece um poema. Então, deixa a tia Cícera aqui colocar. Então, nós temos essa imagem e essa imagem. Esse daqui, o texto vai apresentar, vai vir aqui em forma de parágrafos, de linhas.
E aqui não tem estrofes nem versos. Já um poema, ele é nessa estrutura aqui, pessoal, da primeira imagem. Por quê? Tem o título, depois ele vem organizado em estrofes e a estrofe é composta pelos versos. Então, qual das duas imagens tem a estrutura de um poema? A primeira imagem, certo? E agora nós já vamos para a segunda página com essas questõezinhas agora, tá bom? Nessa daqui, lá na sexta questãozinha, tem dizendo: observe como o poema é organizado e responda às questões. Letra A da sexta questão. Quantos versos tem o poema? Então, o que é que você vai fazer? Quantas linhas tem o poema? Então, cada linha daquela escrita é chamada de verso. Então, quantos versinhos tem? Você vai contar e colocar na letra A. E na letra B tem dizendo quantas estrofes tem o poema. O que é estrofe, tia Cícera, dentro do poema? É o conjunto de versos. Cada estrofe do poema lá, ele é composto por 2 versos. Então, quantas estrofes tem o poema? Você vai contar e colocar na letra B. Na sétima questão, tem dizendo: no final de alguns versos do poema, há palavras que rimam, ou seja, tem os sons finais iguais ou parecidos. Ligue algumas palavras que rimam do poema. Desse lado, vejam aqui, ó. Desse lado nós vamos ter balcão, gafanhoto e susto. Do outro lado nós vamos ter custo, confusão e biscoito. Então, ó, balcão. Vocês vejam que ele termina em ão. Qual é a palavra do outro lado que vai rimar com ela? Confusão. Gafanhoto. Vai rimar com o quê? Com, por exemplo, ioto. Aí tem biscoito. Então, gafanhoto rima com biscoito. Depois, susto com custo. Então, vocês vão ligarem, certo? Vamos agora à oitava questão. Releia os versos a seguir e pinte neles as palavras que rimam. Agora, nós estamos aqui, meus amores. E que esteja geladinho para eu beber de canudinho. Na gravata borboleta, gafanhoto fez careta. Então, nesses versos aqui, quais são as palavras que rimam? Ó, geladinho e canudinho, digamos, você pinta de amarelo. E borboleta rima com careta, né? Assim? Então, você só é pintar. Pinte agora de verde, cada das duas palavras que vai rimando. Vamos agora à nona questão. O que significa a expressão comprar briga na quarta estrofe? Primeiro, significa que a vaca estava pronta para comprar o produto? Ou significa que a vaca estava pronta para se meter em confusão? Não. Comprar briga. Ela estava querendo comprar o produto ou comprar confusão? Confusão, né? Então, assinalem o certo. A questão de número 10 diz: o que significa a expressão destacada nos versos abaixo? Certo? Gafanhoto leva um susto, acreditando a muito custo, né? No que estava acontecendo. A vaca entrar no bar, querer um guaraná bem geladinho para tomar com canudinho. Então, ela acreditando a muito custo, até se assustou. Então, o que é que isso quer dizer? Que ela estava se esforçando para acreditar no que estava acontecendo. Ela nunca tinha passado por uma situação daquela, né? Ela estranhou. E agora nós vamos para a última questãozinha da página 203. Nós só vamos fazer a questão de número 11, certo? E ela vai dizer assim: sente-se com um colega, releia o poema e enumere as cenas a seguir de acordo com a sequência do texto. Que pena que você vai sentar com a mamãe ou com o papai para fazer. Então, vamos lá, tia Cícera vai ajudar. Então, vamos enumerar as cenas dessa historinha aqui, certo? Então, o número 1 vai ser aonde? Deixa a tia Cícera aqui marcar. Ó, esse aqui é o número 1, onde diz assim, o que é que a gente vê nessa cena aqui? O gafanhoto lá no balcão, a vaca se senta, então,
O número 1. Uma vaca entrou no bar e pediu um guaraná. Tá lá no texto. Depois tia Cícera vai mostrar lá no poemazinho essas estrofes. O número 2 está onde? Está aqui, ó. Responde. Aqui foi o gafanhoto que respondeu isso aqui. Vaca sem grana. Observem aqui, ó. Olha ele aqui pensando e dizendo. Vaca sem grana, se quiser, vá comer grama. Certo? Número 2, na sequência das ações que acontecem no texto. Número 3, vai estar aqui. O que é que a gente vê aqui? A vaca pensando, ó, as pessoas tirando o leitinho dela, coalhada, manteiga, leite, certo? Então, aqui vai ser o número 3. Qual é a estrofe lá do texto que vai estar falando? Falando isso. Quando a vaca diz assim, dou leite, queijo, coalhada, reclamo e ninguém me paga. Tá vendo? Pelo desenho a gente reconhece. E agora o 4 vai ser aqui. Olhem só o que foi que aconteceu. O gafanhoto, então, saiu lá do balcão, né? O garçom, e foi entregar a vaca, o guaraná com canudinho. Então, a vaca diz, e serve bem geladinho, guaraná com canudinho. Certo? Então, 1, 2, 3 e 4. E agora, meus amores, vocês têm que pegar as estrofes lá do poema, que vai falar sobre isso aqui para copiar. Então, vamos lá. Tia Cícera vai vir para cá e vai marcar as estrofes que vocês vão copiar lá nessa questão na última. Ó. Então, essa daqui, ó, uma vaca entrou no bar e pediu guaraná, número 1. O número 2, vaca sem grana, se quiser vai comer grama. Onde é que está, tia Cícera? Está aqui, ó, o número 2, ó. Vaca sem grama, se quiser, sem grana, se quiser vai comer grana. Do leite, aqui, ó, o 3. Do leite, queijo, coalhada. E o número 5, o número 4, essa daqui, ó. E serve bem geladinho, guaraná com canudinho, certo? Então, vocês vão pegarem essas 4 estrofezinhas, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Vão escrever onde, tia Cícera? Aqui, ó, certo? A primeira você escreve aqui, nesses 2 versinhos. Os 2 versinhos da segunda você escreve aqui. Os 2 versinhos da terceira você vai escrever aqui. E os 2 versinhos da quarta você escreve aqui. E assim nós vamos finalizando a nossa aula de português desse dia. Um cheiro no coração, meus amores. E tia Cícera tem muito orgulho de cada um de vocês. Pela assiduidade, pelo compromisso de todos os dias estar fazendo as atividades bem certinha e fazendo as devolutivas, tá bom? Cheiro no coração, meus amados.